Bom dia! Hoje vamos falar do sistema linfóide. Ele é dividido em primário e secundário. No sistema linfóide primário estão os locais de maturação e diferenciação dos linfócitos. Os órgãos desse grupo são o timo e a medula. As aves também possuem mais um órgão linfóide primário, que é a bursa de Fabricius. O sistema linfóide secundário é o local onde ocorre a interação dos linfócitos maduros com o antígeno. Pode-se denominar essa área como campo de batalha. Os órgãos deste grupo são os linfonodos, baço e o malte, que não é necessariamente considerado um órgão, mas tem uma alhota tecidual. Sua sigla significa tecido linfóide associado à mucosa. Olá, eu sou a Maria e vou falar sobre este órgão linfóide primário tão importante para o sistema imune, o timo. O timo é o local de maturação e diferenciação da célula T. As células originais, também chamadas de protimócitos, que foram originadas na medula óssea, migram para o timo, onde sofrerão maturação e diferenciação, tornando-se os linfócitos T. Estes linfócitos, já maduros e diferenciados, vão para os órgãos linfóides secundários. Quando chegam no timo, esses protimócitos passam a ser linfócitos em vários estágios diferentes de maturação e recebem o nome de timócitos. O timo é um órgão bilobulado, ou seja, apresenta dois lóbulos, o direito e o esquerdo, é dividido por septos e está situado no mediastino anterior. Ele também é o primeiro órgão linfóide a se desenvolver durante a ontogenia. Cada lóbulo do timo possui um córtex externo e uma medula interna. Na medula podemos encontrar estruturas chamadas corpúsculos de Russell, que destroem células autorreativas, como linfócitos autorreativos, antes que eles saiam do timo. Se ocorrer algum erro e essas células autorreativas não forem destruídas no timo, podem acabar gerando alguma doença autoimune. O timo apresenta uma involução no seu desenvolvimento, de tal forma que normalmente na puberdade já é difícil a localização desse órgão. Isso não causa nenhum problema imunológico, pois até a puberdade o timo já produziu uma grande quantidade de linfócitos T. Porém, existe uma síndrome congênita chamada Síndrome de George, em que as pessoas afetadas apresentam deficiência de linfócitos T, pois ocorre um problema genético, que é a deleção cromossômica de genes cruciais para o desenvolvimento do timo. Portanto, pessoas com essa síndrome apresentam o timo subdesenvolvido ou até ausente já no seu nascimento, o que causa essa deficiência de linfócitos T, já que não houve tempo suficiente para a maturação e diferenciação dos linfócitos. Oi, eu sou a Laura e agora irei te apresentar sobre medula óssea. O que é medula óssea? Componente do sistema linfóide primário, a medula óssea é um tecido com aspecto gelatinoso presente no interior dos nossos ossos. A medula é como se fosse uma fábrica, um local onde vai ser gerado as células-tronco, que possuem a capacidade de se diferenciar em inúmeras categorias funcionais de células, ou seja, são células que podem se transformar em outros tipos de células. Também é na medula onde ocorre a formação de eritrócitos, plaquetas e a maioria das células de defesa, como os leucócitos, onde hoje iremos destacar dois principais grupos dos linfócitos, os linfócitos B e T. Existem dois tipos de medula óssea, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Todos os nossos linfócitos são originados a partir da medula óssea vermelha. Entretanto, apenas o linfócito B deixa esse lugar já maduro, ao contrário do linfócito T, no qual a sua maturação ocorre no timo. Para a maturação dos linfócitos B, estes precisam expressar receptores específicos para o antígeno. Esses receptores são chamados de imunoglobulinas. Nós iremos apresentá-los futuramente em outro vídeo. Depois de sua maturação, os linfócitos B saem para a corrente sanguínea em direção aos órgãos linfóides periféricos, também chamado de órgão linfóide secundário, para entrar em contato com o respectivo antígeno no qual esses linfócitos B expressam receptores específicos. Então,
é nos órgãos linfáticos periféricos onde esses linfócitos B irão completar sua diferenciação e se proliferarão. Na corrente sanguínea, os linfócitos B correspondem entre 5 a 10% dos linfócitos no sangue. Os linfócitos T, por outro lado, representam cerca de 65 a 75% dessa população. Como dito antes, os precursores desses linfócitos T primeiramente são originados na medula óssea vermelha. Então, esses precursores são lançados na corrente sanguínea e irão se deslocar para o timo, local onde irá suceder sua proliferação e diferenciação em linfócitos T maduros. Ok, agora já sabemos a importância da medula óssea para o nosso organismo. Mas então, você quer ouvir uma curiosidade? Você sabia que nas aves existe outro órgão que realiza funções muito parecidas com a medula óssea presente em nós, humanos? Este órgão se chama bursa de Fabrícios. Também é um órgão linfóide primário que realiza hematopoiese, que é o desenvolvimento de várias células imunitárias presentes no sangue, incluindo a dos linfócitos. Além disso, a estrutura da bursa de Fabrícios é muito parecida com a do timo. Ele também é dividido em lóbulos, onde cada lóbulo apresenta um córtex e uma medula. Este órgão, à medida que a ave vai se desenvolvendo, sofre involução fisiológica, sendo atrofiado e suas funções imunológicas passam a ser atendidas pelos órgãos linfóides secundários. E aí, o que achou disso tudo? Quer saber sobre os órgãos linfóides secundários? Alicia, nos conte mais. Oi, eu sou a Alicia e hoje vou falar dos linfonodos, mas antes de começar, vamos entender um pouco sobre os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos são estruturas responsáveis pelo transporte da linfa, líquido incolor composto por água, proteínas e outras substâncias absorvidas do interstício celular pelos capilares linfáticos. Além disso, linfócitos também podem ser encontrados na linfa. Esse sistema de vasos é aberto, isto é, tem começo e fim. Começam nos capilares linfáticos e terminam no sangue. A linfa é despejada na junção da veia jugular e da subclávia esquerda. Durante esse trajeto, a linfa passa pelos linfonodos. Os linfonodos são estruturas em forma de feijão espalhados pelo corpo, que filtram a linfa procurando por antígenos absorvidos no interstício celular. Dentro dos linfonodos, os antígenos e micro-organismos são separados por tamanho. Os de alto peso molecular são presos por macrófagos e apresentados aos linfócitos B. Os de baixo peso molecular são capturados por células dendríticas e encaminhadas aos linfócitos T. Em resumo, os linfonodos servem como campo de batalha para os linfócitos combaterem os antígenos presentes na linfa, e durante esse combate mais linfócitos são atraídos, deixando o linfonodo inchado. Um exemplo desse evento é quando estamos com dor de garganta e sentimos as amígdalas inchadas. O nome correto das amígdalas são tonsinas palatinas, e são compostas por linfonodos revestidos de tecido epitelial. Quando estão inchadas, significa que está ocorrendo um combate a antígenos dentro dos linfonodos. Olá, eu sou Isabelle e agora vou falar brevemente sobre o baço. O baço é um órgão que faz parte do sistema linfóide secundário, ou seja, é um dos locais onde ocorre a interação dos linfócitos maduros com o antígeno. Além de ser o maior órgão de todo o sistema linfóide, este órgão é altamente vascularizado e sua principal função é remover células sanguíneas velhas danificadas para iniciar uma resposta imune adaptativa. O baço pode ser dividido funcionalmente e anatomicamente em polpa vermelha e polpa branca. A polpa vermelha é composta de sinusoides vasculares cheios de sangue. Esses sinusoides são compostos de grande quantidade de eritrócitos, que poderão ser filtrados futuramente. A polpa branca, por sua vez, é a parte mais interessante para o sistema imunológico, pois é nela que os linfócitos que irão desenvolver a resposta imune adaptativa estão localizados. Nessa polpa, as células ali presentes estão densamente empacotadas, sendo organizadas em torno de artérias centrais. A estrutura dessa polpa é semelhante à estrutura dos linfonodos, com zonas de células T e B segregadas. As células T se localizam em zonas que se chamam de bainhas linfóides periarteriolares,
enquanto os folículos ricos em células B se localizam entre a zona marginal, que é uma área entre as polpas branca e vermelha, e essas bainhas que foram citadas anteriormente. O arranjo anatômico dos linfócitos T e B na polpa branca são estratégicos para que ocorra um desenvolvimento ideal e eficiente das respostas imunes humorais. Para que ocorra uma interação entre essas células presentes na polpa branca e os antígenos, o baço coleta o antígeno por meio do sangue, para que assim possa realizar sua função de órgão secundário, ou seja, concretizar a interação entre os antígenos e os linfócitos maduros. Tecidos associados às superfícies mucosas do trato gastrointestinal, das vias respiratórias e do trato urogenital fazem parte do malte, que tem como principal função proporcionar uma defesa primária. Sua composição consiste basicamente no tecido linfóide organizado e no tecido difuso. O tecido linfóide associado à mucosa tem como principal característica a alta produção de imunoglobulinas A e de células C com propriedades imunorregulatórias específicas para a mucosa ou com capacidades efetoras.